Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu entre as ideologias do capitalismo norte-americano e do comunismo dos soviéticos. E esse momento de divisão que o mundo passava acabou se refletindo nos desfiles das escolas de samba. Continuando a falar sobre a história das escolas de samba do Rio de Janeiro. Agora eu vou falar sobre o período que vai de 47 até o ano de 1952. E além das fontes de pesquisa que eu venho utilizando normalmente, que são o livro do Sérgio Cabral, da Monique Algras e os jornais antigos, eu também utilizei a tese de dissertação do Gabriel da Costa Turano, que falou sobre as escolas de samba durante o período de 35 até o ano de 53. Um material extremamente rico, muito mais completo do que os livros que eu tenho lido, e vale muito a pena quem quer se aprofundar sobre o assunto, tá legal? Os links estão aqui embaixo e pode apostar que você não vai se arrepender de ler aí a dissertação do Gabriel, tá bom? Bora lá, gente. Vou começar fazendo aquele apanhado geral sobre como eram os desfiles nesse período e depois eu entro no ano a ano. Bom, eu procurei nos regulamentos sobre a questão de tempo, pois nos anos 30 havia um limite de 15 minutos, que ninguém respeitava. E acredito que por esse motivo, já que ninguém respeitava esse tempo máximo de desfile, não houve qualquer menção sobre o tempo de desfile durante esse período de 47 até o ano de 52. Aliás, nem sobre o tempo de desfile e nem sobre proibições, sobre instrumentos de sopro, alegorias ou coisas do tipo. Acredito que como eram coisas que ninguém respeitava, então as ligas, as entidades responsáveis pelos desfiles deixaram isso de lado. No entanto, eu encontrei em uma edição do jornal Amanhã de 1947 o horário de entrada de cada escola que acabou desfilando naquele ano. Então, deu para eu ter uma noção do tempo de desfile que era ocorrido na época. E eu vi que esse tempo de desfile se dava de 5 minutos até em torno de 25 minutos. Sendo que esse horário que eu encontrei no jornal foi de entrada de cada escola. Ou seja, do intervalo que havia entre uma escola e outra. Então, provavelmente, era menor, um tempo menor do que isso. Na verdade, era menos que 5 minutos e menos que 25 minutos. Para a gente ver como a coisa era bem diferente dos tempos de hoje. Nos regulamentos da época, dizia que os sambas deveriam ser apresentados para o coreto de jogadores. Ou seja, as escolas deveriam desfilar até esse coreto e virar de frente para o júri e cantar o samba. Essa apresentação deveria durar no máximo cerca de 6 minutos. E se houvesse necessidade, o júri apontaria para o artista se apresentar. Não ficou claro quem era esse artista, mas eu deduzo que era o cantor, o puxador do samba, que deveria se apresentar para os jurados. E através de notas que os jornais divulgavam sobre a formação, sobre como algumas escolas iriam desfilar, eu acabei montando aqui a formação, a estrutura, a espinha dorsal das escolas de samba nesse período. Variava de uma escola para outra, tá? Mas normalmente a espinha dorsal era a seguinte: o desfile começava com o pé de passagem ou o abre-alas. Logo em seguida vinha a comissão de frente. Depois, a ala das baianas. Em seguida, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Depois, uma alegoria. Em seguida, o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira. E, por fim, todos os desfiles eles terminavam com a apresentação de sua bateria. E assim, essa estrutura aí que eu peguei era das escolas pequenas, que eram a grande maioria delas. As escolas maiores, que tinham mais componentes, tinham mais segmentos. Tinham alas de passistas, tinha ala feminina, ala masculina, tinha alas que representavam o enredo, alas comuns. Só que a grande maioria delas, como eram escolas pequenas,
tinha basicamente essa estrutura aí. E eu falei em uma alegoria, mas o número comum de carros alegóricos nesse período variava de uma até 3 carros alegóricos. O Gabriel chamou atenção na sua dissertação para a mudança estética que começava a ocorrer nos desfiles do período pós-guerra, especialmente a partir do ano de 1948, onde o tipo de material para as fantasias começou a ficar mais caro. E alguns segmentos tinham um cuidado especial, como comissão de frente, passistas, bateria, onde algumas desfilavam até de terno, e, especialmente, o casal de mestre-sala e porta-bandeira, que sempre tinha a fantasia mais cara das escolas. E uma coisa que me chamou muita atenção e até me deixou confuso foi como as escolas de samba estavam na moda naquela época, pois, além dos desfiles tradicionais, haviam diversos desfiles extras em tudo quanto é data durante o ano todo, até mesmo em datas religiosas e até durante o Réveillon. E normalmente esses desfiles tinham um objetivo político, com a ideia de promover algum político, fazer merchan para alguma coisa, e eles não tinham uma competição. E também me chamou a atenção que na época de carnaval havia desfiles em tudo quanto é lugar. Nas cidades da Baixada Fluminense, em Niterói, em São Gonçalo e até mesmo em bairros vizinhos, como Penha, Olaria, Braz de Pinas, Cordovil. Havia competições nesses bairros. Ou seja, os desfiles das escolas de samba se tornaram praticamente uma febre por todo o Grande Rio. No último vídeo, eu deixei uma dúvida no ar sobre a Praça 11, porque no livro do Sérgio Cabral e também da Monique Algras, dá a entender que a Praça 11 ela se extinguiu no ano de 42. Inclusive, até mesmo sites da internet dizem isso. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, a velha Praça 11, aquela que tinha ali o berço do samba, ela realmente acabou devido à obra para a Avenida Presidente Vargas. Mas ela foi reformada e continuou por alguns anos. Então, os desfiles, a partir de 46, eles retornaram para a Praça 11 e continuaram por um certo período. Tá legal? Eu fiquei na dúvida quanto a isso, mas agora eu já respondo a pergunta que eu deixei do último vídeo. Agora eu vou falar do contexto político que se dava antes de eu contar esse período de 47 até 1952. E ocorria o seguinte: com o fim da era Vargas, o Partido Comunista saiu da clandestinidade. E na eleição seguinte, elegeu diversos deputados e seu líder, Luiz Carlos Prestes, foi eleito senador. No ano de 1947, na cidade do Rio, o Partido Comunista teve a maior bancada de vereadores. E o partido teve ainda apoio de diversos setores da sociedade, inclusive da União Geral das Escolas de Samba. A Tribuna Popular era o jornal do Partido Comunista e trazia regularmente informações sobre as escolas de samba. Além disso, o jornal ele cuidava de tirar o estereótipo que a sociedade colocava sobre o sambista, de que era uma pessoa que vivia no bar, dormindo o dia todo, que era um vagabundo, um malandro. E o jornal fazia questão de dizer que o sambista era um trabalhador, uma pessoa honesta, trabalhadora. E por esse tratamento diferenciado, esse modo de acolher o sambista, a União Geral das Escolas de Samba acabou colocando a Tribuna Popular como o órgão oficial das escolas de samba no final do ano de 46. Desse alinhamento entre os sambistas e os comunistas, surgiu um desfile sem disputa no dia 15 de novembro de 46, com o objetivo de homenagear o líder comunista Luiz Carlos Prestes. 22 escolas de samba compareceram. E os comunistas, donos do jornal A Tribuna Popular, aproveitaram aquele momento do desfile para fazer promessas aos sambistas, como subvenção constante e até mesmo doação de terrenos. E além dessa situação política,
dos comunistas tem um ponto importante que ocorreu no Brasil. Os jogos de azar foram proibidos. E com isso começou o declínio das grandes sociedades, que era a grande fonte dessas instituições carnavalescas, e a partir disso elas começaram a declinar. Agora vamos para o ano a ano, começando com 1947. O desfile em homenagem a Luiz Carlos Prestes foi um grande sucesso. E o Partido Comunista começou já a planejar o próximo desfile, que seria no Carnaval de 47, e o chamou de o Carnaval da Paz. Mas a direita não estava dormindo não. A prefeitura, juntamente com a delegacia da Polícia Federal, o DOPS, fundou uma nova entidade para as escolas de samba, que se chamava a Federação Brasileira das Escolas de Samba. E para dar corpo a essa federação, a prefeitura encheu com várias escolas desconhecidas, inclusive de bairros da Zona Sul, como Lagoa, Gávea, Leblon, coisa que é muito difícil a gente imaginar nos dias de hoje, um Leblon, uma Lagoa, ter uma escola de samba. E aí, nessa guerra política, surgiram essas escolas de samba desses bairros, e o jornal do governo federal, Amanhã, acabou ficando responsável pela divulgação das informações dessas escolas de samba. O Carnaval da Paz, do lado comunista, ocorreu no dia 9 de fevereiro, no campo de São Cristóvão. Não houve disputa. Já no desfile da federação, das 48 escolas de sambas inscritas, apenas 26 desfilaram. Ou seja, mostra-se aí o poder que tinha o Partido Comunista sobre as escolas de samba. E a campeã desse desfile foi a Portela, ou melhor dizendo, a Portela ganhou pela 7ª vez seguida o Carnaval Carioca, o maior recorde da história até hoje. Nenhuma outra agremiação nem conseguiu chegar perto, ganhar 7 títulos seguidos de uma vez só. Agora, o ano de 1948. Em 10 de janeiro de 1948, o comunismo foi proibido no Brasil e a Tribuna Popular saiu de circulação. Políticos perderam seus cargos e a União Geral das Escolas de Samba e outras entidades foram fechadas, acusadas de abrigar comunistas. A entidade recorreu e garantiu o direito de funcionar. Mas o chefe do Carnaval de 48, o Irênio Delgado, acabou permitindo que apenas as escolas de samba que estivessem filiadas à Federação Brasileira das Escolas de Samba pudessem receber subvenção da prefeitura, o que esvaziou a União Geral das Escolas de Samba, que estava alinhada com os comunistas. O desfile da federação ocorreu na Praça 11 e a escola de samba Império Serrano iria desfilar pela primeira vez na história e acabou sendo a grande campeã, quebrando a hegemonia de Portela e Mangueira. Além do grande desfile, o Império Serrano trouxe uma novidade, a frigideira como instrumento da bateria. Fez um enorme sucesso, mas foi proibida pela polícia nos meados dos anos 50. Mas apesar da imprensa considerar justa a vitória do Império Serrano, Mangueira e Portela não engoliram o resultado. Acusaram de roubalheira Irênio Delgado, o responsável pelo Carnaval de 48 da cidade do Rio de Janeiro. Ele era dirigente do Império e, obviamente, participava da organização do evento. Após o Carnaval, começaram várias discussões entre imperianos, portelenses e mangueirenses, especialmente entre portelenses e imperianos que são de bairros próximos. E para piorar a situação, Irênio Delgado ainda foi eleito presidente da Federação das Escolas de Samba por 3 anos. E aí, isso irritou de vez Portela e Mangueira e fizeram essas agremiações abandonarem a Federação Brasileira das Escolas de Samba e fazendo ressurgir a União Geral das Escolas de Samba para o Carnaval de 49. E, aproveitando, entrando em 49, onde antigos dirigentes da União Geral das Escolas de Samba se desligaram da entidade
para mostrar que não havia mais nenhuma ligação dos comunistas, que inclusive o Partido Comunista estava na ilegalidade, com os sambistas. Além disso, houve uma mudança no nome da entidade, deixando de ser a União Geral das Escolas de Samba, passando a se chamar a União Geral das Escolas de Samba do Brasil. A mudança na sigla fez evitar algumas piadinhas que existiam na época, no qual a sigla UGES era utilizada para ser chamada de a União Geral das Escolas de Samba Soviéticas. E mais uma ação que os novos dirigentes, da União Geral das Escolas de Samba do Brasil fizeram para mostrar que realmente não tinham mais nenhuma ligação com os comunistas. Eles utilizaram o Carnaval de 49 para homenagear o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. Então, nesse ano, ocorreram 2 desfiles. Um desfile não oficial, que não recebeu dinheiro da prefeitura, ou seja, subvenção da prefeitura, e que desfilaram Mangueira e Portela, com a Mangueira sendo a campeã. Esse desfile não oficial ocorreu na Praça 11, com 25 escolas de samba. Já do lado da prefeitura, que tinha a Federação Brasileira das Escolas de Samba, teve o desfile oficial. Este sim recebeu apoio financeiro, subvenção por parte da prefeitura. E o campeão, mais uma vez, foi o Império Serrano. Desfilaram 37 escolas de samba. E esse desfile ocorreu na Avenida Presidente Vargas. E além do título, mais uma vez, o Império Serrano deixa uma marca importante no carnaval. Em 48 foi a Frigideira. E em 49 foi um samba enredo que ficou muito conhecido, Exaltação a Tiradentes, que em 1955 foi regravado pelo cantor Roberto Silva. E este é considerado o primeiro samba enredo a ser gravado na história. Vamos acompanhar um trechinho dessa obra. Em 1950. Até aí, a Portela era a escola de samba mais querida, mas era bem evidente que a popularidade do Império Serrano crescia rapidamente. Afinal de contas, o Império não era apenas campeão, mas sim sempre deixava uma marca registrada. O samba Tiradentes, ele agradou muito, e a escola começou a ficar no coração das pessoas. E aí aumentou-se ainda mais a ciumeira de Mangueira e Portela. E para aumentar toda essa confusão, que existia 2 entidades, 2 desfiles, a prefeitura resolveu criar mais uma entidade, mais um órgão organizador do desfile das escolas de samba, a União Cívica das Escolas de Samba. Então agora as agremiações se dividiam em 3 desfiles. Não se perca, tá, gente? 2 foram considerados oficiais, o da Federação, que tinha o Império Serrano, o da União Cívica, que acabou tendo Portela e Mangueira, ou seja, saíram lá da União Geral das Escolas de Samba, porque não ganhava dinheiro da prefeitura, não ganhava subvenção, então elas foram para essa nova entidade que pelo menos recebia uma subvenção e não desfilava lá no grupinho do Império Serrano. E o terceiro grupo, que era da União Geral das Escolas de Samba. E os desfiles ocorreram da seguinte forma. O desfile da Federação, ele foi na Presidente Vargas com 41 agremiações. O Império Serrano foi tricampeão. No desfile da União Geral das Escolas de Samba, teve 15 escolas de samba e a campeã foi a Prazer da Serrinha. E no desfile da União Cívica das Escolas de Samba, que ocorreu na Praça Mauá, com 10 agremiações, a campeã foi a Mangueira. 1951.
A nova prefeitura da cidade do Rio de Janeiro oficializa os desfiles da União Geral das Escolas de Samba do Brasil. E aí acabou esvaziando aquela entidade que foi criada em 50, a União Cívica das Escolas de Samba. As escolas acabaram migrando da União Cívica para a União novamente. E aí, em 51, tivemos 2 desfiles. E os 2 foram considerados oficiais. O da União Geral das Escolas de Samba do Brasil e o da Federação Brasileira das Escolas de Samba. A da Federação era do Império Serrano e, obviamente, Portela e Mangueira ficaram no outro grupo. Um queria ver o outro, né? Melhor, Portela e Mangueira não queriam saber lá do grupo do Império Serrano, pois achavam que enquanto Irene Delgado estivesse à frente da entidade, só o Império Serrano iria ser campeão. Então ele tinha que sair para Portela e Mangueira voltarem para a federação. E os desfiles ocorreram da seguinte forma. O da Federação Brasileira das Escolas de Samba ocorreu na Presidente Vargas com 42 agremiações. O Império Serrano foi tetracampeão. Já no desfile da União Geral das Escolas de Samba ocorreu na Praça 11 com 20 agremiações e a Portela sagrou-se campeã. 1952, o ano que eu vou terminar aqui essa história, e que parecia que a confusão iria continuar, pois criaram mais uma entidade para os desfiles, a Confederação das Escolas de Samba. Então as escolas de samba iriam se dividir em 3 de novo, pelo grupo da União, da Federação e da Confederação. Só que o Império queria enfrentar Mangueira e Portela. E Mangueira e Portela queriam enfrentar o Império. Elas queriam mostrar que realmente mandavam no Carnaval Carioca. Irene Delgado, ele já não estava mais à frente da federação. Então, acabou tendo aí um bom senso entre algumas reuniões entre as 2 entidades, da Federação e da União, e resolveram fundi-las, surgindo a Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Essa Associação das Escolas de Samba prevaleceu por várias décadas, deixando de existir no ano de 2015. Ou seja, as escolas de samba finalmente entraram aí em um consenso e aquela disputa que todo mundo estava querendo ver sobre realmente qual era a melhor escola de samba da cidade, ela finalmente iria ocorrer em 52. Porém, apesar daí dessa grande emoção, desse grande frisão, né, que seria a disputa Mangueira, Portela e Império, havia uma questão. Iriam ser fundadas 2 ligas, né, 2 entidades, com dezenas de escolas de samba. Como é que iria fazer? Todo mundo desfilar na mesma noite? Dar subvenção para todas essas escolas? Seria complicado. Então, resolveram dividir em 2 grupos. Um grupo principal, que ia ter o supercampeonato, no qual haveria 25 escolas de samba, obviamente contendo Portela, Mangueira e Império Serrano. E um grupo menor, que seria o equivalente ao grupo de acesso nos dias de hoje, que seria chamado de Campeonato das Escolas de Samba, e que valeria vaga para as escolas que estariam no supercampeonato no ano de 53. Sendo que as escolas do supercampeonato receberiam subvenção da prefeitura e as escolas do campeonato não receberiam. Bom, e no regulamento a prefeitura estipulou o seguinte: para o supercampeonato deveria ter no mínimo 300 componentes por escola e no campeonato deveria ter no mínimo 100 componentes. Outra novidade que surgiu nesse ano foi um tablado para as escolas desfilarem. Um tablado de 60 por 20 e com 1 metro de altura. Esse tablado serviria para evitar que o público ficasse atrapalhando os desfiles, pois as cordas já não davam conta de tanta gente para ver as escolas de samba. Então teve mais essa novidade aí no meio de toda aquela expectativa para ver quem seria campeão do supercampeonato. Mais uma pequena novidade que existiu foi o surgimento de uma arquibancada, que era apenas para turistas e convidados.
Aquele foi considerado até então o maior desfile das escolas de samba de todos os tempos. A expectativa era muito grande. No dia do desfile, Portela e Mangueira já haviam desfilado. E na hora do Império Serrano, caiu uma grande chuva que acabou assustando os juradores, pois no seu coreto de julgamento não havia cobertura. E acabou que os jogadores abandonaram os seus postos e o Império Serrano e as demais escolas acabaram não sendo julgadas. Ficou apenas um jogador, mas eram 3, saíram 2 e ficou muito complicado avaliar assim o desfile das escolas de samba. Ou seja, uma grande expectativa para saber qual era a maior escola de samba, né? Depois de tantos anos de divisão, acabou que o resultado foi anulado. Ironia da história do Carnaval Carioca. E para terminar esse vídeo, outros 2 pontos. O primeiro deles é que devido ao supercampeonato englobar apenas as principais escolas de samba, ficou mais nítido a evolução que as agremiações tiveram ao longo do tempo, que as escolas de samba tiveram desde que elas surgiram há 20 anos antes, em que a coisa era bem amadora, o tipo de material, né, melhor, as fantasias, era uma coisa assim, bem pobre, e em 52 começaram a apresentar um certo luxo, plumas, paetês, tecidos finos, e não apenas das fantasias, que era perceptível esse poder aquisitivo das escolas. Por exemplo, na agremiação Depois Eu Digo, ela veio com 5 carros alegóricos, coisa que 10 anos antes, 7 anos antes, era impossível imaginar que uma escola de samba oriunda do morro pudesse trazer para o seu desfile. Então, percebia-se que as escolas de samba começavam gradativamente a apresentar um certo poder aquisitivo nos seus desfiles. E o segundo ponto é que a partir desse ano de 52, houve um período de harmonia, ou seja, a harmonia imperou entre as escolas de samba. As rivalidades que existiam acabaram sendo deixadas de lado. Essa divisão de Mangueira e Portela com o Império acabou fazendo a Portela e a Mangueira ficarem muito amigas. Elas tinham uma certa rivalidade e acabaram se unindo muito. E depois de 52, o Império e também as outras escolas entraram em um período de harmonia que prevalece até hoje, as co-irmãs. Tá bom? Então, gente, foi essa a história que eu tinha para contar a vocês. Eu vou deixar para o próximo vídeo esse tiratema aí entre Portela, Mangueira e Império Serrano, já que em 52 não rolou e ficou para 53. Quem será que ganhou, hein? Bom, valeu, mas eu vou encerrar esse vídeo com um belíssimo samba da Portela desse ano de 52. Abraços. Brasil já não é mais aquele Brasil que o tempo levou. Levou Brasil antigo de escravo e senhor. Senhor, antigamente o sofrimento